Olá, meu nome é Carolina e eu vou falar um pouco sobre o materialismo. Bom, essa teoria foi criada pelo Karl Marx e entende que a humanidade é resultado da sua produção material, por isso a palavra materialismo no seu nome. O autor entende que a história da humanidade é uma história de luta de classes, colocando assim as classes como opostas. A intenção desse autor era promover uma revolução social que afetasse a ordem vigente da época, que era o poder da classe dominante sobre a classe dominada. A característica fundamental do materialismo histórico é a mudança social, de modo que o proletariado pudesse acessar o poder e estabelecer um governo com maior uniformidade social, de forma que fosse mais justo. Já o materialismo dialético é o entendimento de que há uma disputa de classes sociais, desde os primórdios da humanidade, que está condicionada à produção material, no caso a relação entre trabalho e resultado do trabalho. O problema é que, na ótica do autor, o proletariado trabalha e a burguesia desfruta do lucro proporcionado pela classe trabalhadora, por meio da apropriação de trabalho e da mais-valia, que, segundo o autor, é a diferença entre o preço da matéria-prima e do produto final, que no caso é o lucro. E isso é falsamente recompensado por um salário. Olá, turma, tudo bem? Hoje irei falar sobre o positivismo de Comte. Segundo Comte, o positivismo é o estágio mais avançado do conhecimento, onde se busca sempre a investigação do real, tirando tudo aquilo que é abstrato e indo para o modelo real. Há uma ruptura dos valores teológicos e metafísicos, pois eles não levam ao conhecimento. Há também uma mudança do mundo, onde passa do mundo medieval para o industrial, muito influenciado pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. Comte prega que a sociedade parte de um ponto menos desenvolvido para um ponto mais desenvolvido. O modelo de sociedade para Comte é o modelo de sociedade industrial europeia. No Brasil, de acordo com Comte, as ideias do positivismo foram pregadas e trazidas para o país por Benjamin Constant, que pregava o amor ao princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Isso se resumiu na famosa frase ordem e progresso, que é uma chancela do positivismo, das ideias positivistas na nossa bandeira nacional. Comte previa que para o desenvolvimento da sociedade, para que o desenvolvimento da sociedade aconteça, ela tem que ser compreendida e baseada na razão através da evolução, nunca através da revolução, porque a revolução não traz o benefício para a sociedade, e sim a evolução. O positivismo é uma corrente do pensamento filosófico que surgiu na França no começo do século XIX pelo pensador Auguste Comte. Esta linha de pensamento ganhou forma na Europa no começo do século XX. Foi uma teoria muito utilizada no pensamento social brasileiro. A base da teoria positivista é a busca do conhecimento através das observações empíricas. O que são observações de fenômenos concretos, ou seja, que possam ser entendidos pelos sentidos humanos, desconsiderando as crenças de que não possam ser comprovados cientificamente. Para os positivistas, o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. É uma teoria que só pode ser considerada se for comprovada por métodos científicos válidos. Na metodologia do positivismo, o empirismo por si só não basta para entender um determinado fenômeno, e sim descobrir as leis gerais que regem determinados fatos observados. Em outras palavras, o objetivo de estudo nunca está isolado, e sim faz parte de uma cadeia de ocorrências ainda desconhecidas. Assim como as ciências da natureza, o positivismo tem a preocupação de buscar no objeto de estudo uma estruturação que forma os elos entre os fatos estudados. Bom, meu nome é Bruno e vou dar aqui também as minhas contribuições a respeito das duas correntes, pelo meu entendimento e pela minha compreensão, tá? Primeiro, positivismo, de Auguste Comte, um sociólogo francês, considerado o pai do positivismo, que foi instaurado no século XIX, em meio à Revolução Industrial, em meio ao Iluminismo. Ele acreditava que a verdadeira compreensão de sociedade
era realizado através da experimentação. Tá? Então, o objetivo era que se obtivesse ordem e progresso através da ciência. Tá? Então, sai de jogo todo aquele conhecimento religioso, conhecimento do senso comum, e entra a experimentação, entra a ciência como objeto concreto de entendimento de sociedade. Já Karl Marx, no materialismo histórico dialético, definia que o histórico, né, material, a evolução material de uma determinada pessoa era definida pela classe que ele estava inserido. Então, ele definia burguesia e definia proletariado. Então, para ele, a burguesia, que era o dominante, né, que instaurava ideologias para o proletariado, que era o povo dominado, para ele a burguesia tinha um histórico de desenvolvimento, de evolução melhor do que o do proletariado. Né? Então, de acordo com a classe que você está inserido, isso vai definir, tá, a história, né, de uma sociedade, o histórico, né, de uma sociedade. A diferença assim, básica que eu compreendo entre as duas, que uma é baseada na ciência, né, que é o positivismo, né, na experimentação, naquilo que se pode provar, né, na replicação, né, de tais experimentos, e outra é baseada na observação. Né. O Karl Marx observou, né, sociedade, observou comportamentos, observou ideologias para chegar a tais conclusões. Tá? Então essa é a minha contribuição a respeito das duas correntes. Auguste Comte é um filósofo nascido na França em 1798. E ele ficou conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar a necessidade de uma ciência da sociedade e por ter fundamentado pela primeira vez a teoria positivista. Em 1822, publicou o plano de trabalhos necessários para a reorganização da sociedade. Já em 1947, o filósofo fundou o que ele chamou de religião da humanidade, ou religião positivista. Essa seria uma doutrina que daria lugar à religião comum, colocando o homem e o desenvolvimento do estágio positivo da humanidade no lugar da ideia comum de Deus. O filósofo morreu em 1857 em Paris aos 59 anos. Karl Marx nasceu em 1818 na cidade de Treves. Apesar de ser um dos maiores críticos do capitalismo e da divisão de classes sociais, ele nasceu em uma família de classe alta alemã. Karl Marx foi um filósofo, sociólogo, economista, jornalista, teórico, político alemão. Junto a outro colaborador, elaborou uma teoria política que embasou o chamado socialismo científico. Em 1848, publicou o Manifesto Comunista, o que deu início à obra marxista, que compôs o que chamou hoje de socialismo científico. O filósofo faleceu em 1883.